Boa noite para aqueles que nos acompanham nesse momento. Bom dia para aqueles que irão nos assistir num outro horário. Boa tarde também. Que esse momento de reflexão e de meditação a partir da palavra de Deus possa ser edificante na tua vida, que traga bênçãos para o teu viver, para a tua família. Hoje o tema que nós vamos tratar é um tema que fala das boas obras na vida do cristão, boas obras na vida do povo de Deus. Boas obras que são as boas ações que os cristãos fazem, mas que elas aparecem também na vida daqueles que não creem aí. Como a gente observa isso? A gente pode se questionar, de onde vem a força para os cristãos agirem, né? Agirem com boa obra, enfim. Algumas pessoas estão entrando ainda, né, para assistir esse momento de devoção, de reflexão. Vou convidar vocês para que a gente faça uma oração, uma breve oração, né? Vou mudar o sistema hoje e a gente vai fazer uma breve oração nesse momento, tá bom? Convido aqueles que quiserem unir as suas mãos, fechar os seus olhos e a gente vai falar com o nosso Deus e Pai em oração. Deixa apenas eu diminuir o volume aqui para não ter problema para vocês. Vamos orar então, convido vocês para que a gente fale com Deus neste momento em oração, tá bom? Amado Pai Celestial, nós nos achegamos de Ti neste momento, primeiramente agradecendo, Senhor, pela mensagem de salvação e vida eterna que Tu nos deste, que a Tua palavra nos dá, Senhor. Confiamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e pedimos que esta confiança seja fortalecida no nosso coração. E a partir daí, Senhor, nós pedimos, imploramos a Ti, que em nossa vida as boas obras que Tu preparas, que Tu preparastes para nós, elas se frutifiquem e que elas se voltem para o nosso próximo e sejam bênção para o nosso próximo. Usa, Senhor, a nossa vida, usa os nossos lábios, usa as nossas mãos para abençoar e para levar a Tua boa obra, a que Tu preparastes em favor de todos os nossos semelhantes. Amado Deus, abençoa cada um dos que estão neste momento acompanhando essa meditação, esse estudo, e também abençoa, Senhor, as famílias, os amigos e cada pessoa que está no coração de cada um que está assistindo. Ouve os corações, Senhor, ouve os pedidos e atende segundo a Tua vontade. Tudo te pedimos em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Como disse, texto hoje das boas obras, a gente vai falar um pouco sobre boas obras e eu quero iniciar lendo um texto bíblico, né? Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta na minha frente. Vou utilizar para o nosso estudo a NTLH e vou fazer a leitura do texto de Efésios 4, 22 e 23. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então aqui Paulo está dizendo assim, olha, vocês que se tornaram cristãos, vocês que foram alcançados pela graça, vocês que são parte do corpo de Cristo, né? Então abandonem aquela velha natureza, aqueles seus velhos desejos, aquilo que você tinha anteriormente, e agora uma vida transformada, renovada pela graça, pelo amor de Deus, sobre o seu povo. Então Paulo está trazendo um tema novo aqui para aqueles cristãos de que há uma nova vida. E aí a gente já poderia começar se perguntando, né, como se manifesta na vida do cristão essa nova vida, né, essa vida de convertido, né? E aí tem o texto de Paulo, perdão,
Texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13, dos versículos 14 especialmente, eu vou fazer a leitura dele. Romanos 13, versículo 14. Calma aí. Versículo 13, 14. Mas vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz. Nada de farras, bebedeiras, nem de imoralidade, nem de indecência, nem de brigas, nem de ciúmes, mas tenham qualidades que o Senhor Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana que vocês têm. Então aqui é um chamado de Deus, né? Paulo está falando assim, olha, tá vendo tudo isso que levava vocês para distantes de mim, distantes da graça? Abandonem tudo isso. Abandonem tudo isso. Então o cristão, ele é transformado espiritualmente para uma nova vida. Uma vida que a gente vai chamar na teologia de uma vida santificada, uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus. Né? O que é uma vida que agrada a Deus? Logo, mais à frente do nosso estudo, a gente vai ouvir o que é uma vida que agrada a Deus. E de onde a gente poderia se questionar? De onde o ser humano, ou melhor, de onde o cristão encontra forças para essa nova vida, para essa vida santificada? Como que a gente encontra forças? Em que lugar? E aí a gente pode ler um outro texto bíblico, que está lá também na carta de Paulo aos Efésios, só que no capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Né? E se a gente pensar aí, foi Ele quem nos chamou à graça, foi Ele quem nos chamou à fé. Então, foi Ele quem nos justificou, podemos dizer assim. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Olha aqui que fantástico, gente. Primeira coisa, por meio da nossa união, né, Ele nos fez o que nós somos hoje por meio da nossa união com Cristo. O que Ele está querendo dizer aqui, Paulo? Olha, vocês foram chamados à fé, vocês foram batizados, eu os tornei filhos, herdeiros da vida eterna, eu os justifiquei, né, a justificação por meio da fé. Então vocês hoje são herdeiros, filhos, né, são propriedade minha, ação de Deus na vida da pessoa. E aí ele continua, né, dizendo ali, e na nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, né, que Ele já havia preparado para nós. Olha que coisa bonita. As boas obras já foram preparadas por Deus. A gente não precisa correr atrás de boas obras. Se a gente for aqui fazer uma análise do que esse versículo está dizendo, a gente poderia dizer assim, ó, nos lugares onde Deus me colocou, seja como filho, seja como pai, seja como marido, seja como estudante, seja como empregado, seja como patrão, seja como cidadão, seja lá onde for o lugar onde Deus te colocou. Ali Ele te colocou para que você fizesse as boas obras que Ele já havia preparado. Se Ele te colocou numa família como filho, é para você amar, honrar, cuidar dos seus pais. Se colocou num casamento, é para você amar, honrar, cuidar, se dedicar, entregar sua vida, se sujeitar ao seu cônjuge. Né? Se te colocou numa empresa, seja como funcionário ou como patrão, para agir com honestidade, com cuidado, com dedicação, e assim por diante. Né? E aí estão as batalhas da fé, né? Porque o mundo não quer isso. O mundo para o casal, o mundo quer dividir o casal. O mundo para o filho quer que o filho seja desobediente para os pais e para o pai e para a mãe. O mundo da empresa, né, seja patrão ou empregado, quer se dar bem. Ou um se dá bem ou o outro se dá bem. É assim que funciona.
né? Então, as boas obras que Deus prepara, muda a forma que a gente vê a vida e como a gente age nessa vida. E o que o cristão fará, né, com as boas obras, né? Por exemplo, será que o cristão, a partir do momento que ele vem a crer, que ele conhece a graça de Deus, o amor de Deus, será que ele vai se tornar uma pessoa que só vai fazer boas obras? O que vocês acham? Será que... Acho que não, né? Se a gente olha aí para a nossa vida, é um terror, né? E aí não tem como não lembrar daquele texto de Paulo, pois o bem que eu quero, esse eu não faço, né? O bem que eu quero, a gente, por meio da palavra de Deus, a gente deseja fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é segundo a vontade de Deus. Mas Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse eu faço. Né? Embora o cristão agora se torne filho de Deus, herdeiro da graça de Deus, deseje fazer o que é certo, ainda existe nele aquela herança de Adão, que é a velha natureza, que deseja o pecado, né? Ou o que a teologia, o que a palavra de Deus chama de iniquidade, que é a nossa inclinação para fazer o que é mal, para fazer o que é contrário à vontade de Deus. Nós somos inclinados a fazer isso, né? Outro aspecto importante das boas obras, né? A gente, como luterano, e esse é o fundamento do ensino dentro da igreja luterana, e aí muitas igrejas acabam culpando os luteranos de serem negligentes quanto à ação dos cristãos. Em certa medida, eu acho que eu até entendo. Lutero ficou muito bravo com isso, né? Porque quando ele começou a falar ensinar a justificação pela fé, muitos abandonaram a prática de ir à igreja, a prática de dar esmolas, enfim. E é o que pode acontecer conosco, né? Então, por isso é importante também a gente fazer uma reflexão sobre as boas obras. Porque pode ser que a gente ouça tanto assim, olha, Deus te perdoa, Deus te salva, Deus... E a gente esqueça que a gente foi colocado num lugar. E Deus nos chama para agir naquele lugar, para ser parte, né? Lutero tem uma frase muito perspicaz, consegui falar. É o seguinte: Deus não precisa da sua boa obra. Deus não precisa da sua boa obra. Mas o seu vizinho sim, ou melhor, o seu próximo, o seu semelhante, aquele que está ao seu lado, na sua família, no seu trabalho, no lugar onde você caminha, enfim, o seu semelhante precisa da sua boa obra, né? E se a gente pensa dessa forma, muda a perspectiva. Eu não estou fazendo uma boa obra, desculpa, gente, estou com uma coceira no nariz. A gente não está fazendo uma boa obra para Deus, né? Por exemplo, alguém que imagina que, porque eu vou todo dia na igreja, porque eu dou o dízimo, estou fazendo a boa obra para Deus, né? E aí começa a se arrogar para aquela boa obra, né? Parece o filho mais velho da história do filho pródigo, né? E que a gente ouviu no final de semana. E aí o ponto é que as boas obras, elas são necessárias porque o nosso próximo precisa e porque Deus ordena na sua palavra as boas obras. Ele nos manda que façamos as boas obras, né? A gente pode pensar assim: Deus nos manda que intencionalmente a gente age em favor do nosso próximo. E aí tem um texto de 1 Timóteo 6,18. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui. 1 Timóteo 6,18. Não deixei separado esse. 1 Timóteo, você pode procurar aí também. O problema é que eu posso pedir para você procurar e talvez se você encontre antes que eu, não vai poder fazer a leitura, porque eu vou ter que fazer a leitura aqui. 6,18 diz assim, ó. 6,18.
Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Então, o que Deus está falando aqui para nós é que intencionalmente a gente haja, né, com aquilo que a gente tem nos lugares aonde a gente foi colocado, né? Então quando Paulo escreve aqui essa palavra de Deus, né, inspirado pelo Espírito Santo, palavra de Deus, obviamente, ele está falando assim, ó, mande que façam, né? E a gente tem muito problema, especialmente, como eu já disse, né, os luteranos são questionados, é, são julgados por isso, né, porque não fazem boas obras, não se preocupam com a edificação, não se preocupam com uma consagração, e talvez tenha um pouco disso, né, de tanto ouvir que, olha, vocês são salvos, a gente precisa ouvir isso, que a gente é perdoado, que a gente é salvo, porque a gente esquece, né, então é necessário que o pastor sempre de novo fale isso. Mas também é necessário que a gente relembre, olha, Deus tá mandando que você seja intencional nas suas ações, né? Que você haja em favor do próximo intencionalmente. E aí outra questão que a gente poderia se questionar, o que são boas obras, né? Boas obras são todas aquelas ações que a gente faz por conta da fé cristã que a gente tem, né? Seja vendo a necessidade do próximo, seja movido pela nossa consciência, pela nossa compaixão. Então, aí a gente vê as boas ações. E aí tem um texto de Gálatas, que eu também não deixei separado. Texto de Gálatas. Gálatas 2. Gálatas 2. Vamos lá. Efésios. Gálatas 2. Hoje eu peguei uma Bíblia diferente para o estudo, gente. E essa Bíblia é um pouco menor. Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nossa, olha que bonito Paulo falando. Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então a gente tem aqui agora uma nova vida que é vivida em Cristo Jesus, né? Paulo está falando uma palavra aqui, é Cristo quem vive em mim, é Cristo quem me move. Não mais, gente, e aqui tem um aspecto importante, né? As boas obras, elas não dependem do que a igreja diz, né? Das determinações da igreja, a não ser que ela fale segundo a palavra de Deus. Ok? Segundo a palavra de Deus, a igreja tem autoridade. Agora, a igreja não pode inventar boas obras, né? Inventar ações para o povo de Deus, né? Sei lá, inventar que aqueles que vêm ao culto têm que entrar pulando com um pé só, sei lá. Tô brincando, eu viajei, né? Mas tem igrejas que inventam um monte de regras para os membros como se fosse lei de Deus. E não é lei de Deus. Muitas delas, né? Eu não vou citar aqui porque, como esse vídeo é público, eu prefiro não expor, por mais que o meu povo tá aí acompanhando, tá bom? Os meus irmãos na fé. Nem por conta da consciência, não é a vontade da consciência que dita o que é certo e o que é errado, o que é boa obra e o que não é, né? Não é a vontade do ser humano. Então a gente tem que cuidar com isso também, né? Tem um texto, gente, tem um texto que eu gosto muito, 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 e em Jeremias 19:7 ou 17:9, alguma coisa assim. Quem me conhece sabe que esse negócio com número de capítulo e versículo é terrível. E aí o texto de Jeremias vai dizer assim: enganoso é o coração. Deus já previa que o ser humano ia usar o seu coração, os seus desejos, as suas vontades para inventar leis, para inventar obrigações, para inventar boas obras.
Deu para entender? Então, não depende de mim, não depende do que eu penso, depende sim da própria palavra de Deus. Vamos para frente. Como explicar que as pessoas não cristãs praticam boas obras? Essa é uma boa pergunta. Como explicar que tem gente não cristão que pratica boas obras? E às vezes a gente vê assim, gente, pessoas muito ricas que doam a metade ou quase tudo dos seus bens para caridade. E a gente tem visto muito isso, né? Pessoas que se dedicam. E tem muito não cristão, gente, para minha vergonha, tem muito não cristão que faz muito mais pela sociedade, pelos miseráveis, pelos famintos, pelos que estão sofrendo, do que cristãos. Muitos. Muitos, 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 muitos. Óbvio que tem não cristão que é terrível nas suas ações, né? Cruel, maligno, enfim. Mas existem cristãos, quase saiu um cristãos aqui. Existem cristãos também cruéis, sabe? Cristãos que desejam a morte do outro, que se alegram com o sofrimento do outro, independente de quem é o outro. Independente de quem é o outro. Se o outro é ser humano, se o outro está vivo, se o outro respira, se o outro bate o coração, você tem o mandato de Cristo de amar essa pessoa. Eu sei que você não consegue. Eu sei. Mas é isso mesmo. E aí a gente tem pessoas que se dizem cristãs que elas têm orgulho de odiar. Elas têm orgulho de desejar a morte do outro. Sabe? Elas enchem a boca, chega a salivar quando falam algo nesse sentido, sabe? De causar mal. Da mesma forma que tem não cristãos que fazem obras maravilhosas. No entanto, gente, a questão aqui é horizontal e vertical, né? Horizontalmente, as pessoas que fazem essas boas ações são louvadas pela sociedade, são louvadas pelas pessoas, são reconhecidas até por nós mesmos, cristãos. A gente fala, caraca, que bacana, né? Que fantástico que a pessoa faz isso. No entanto, quando a gente fala na questão vertical, não importa a quantidade das boas ações. Né? Não é a quantidade que importa para Deus. Não é a quantidade que faz diferença no olhar de Deus pela pessoa, né? Para a pessoa que faz as boas obras. É no que ela crê. As boas obras que agradam a Deus, né? São aquelas daqueles que creem. E aí a gente vai ter um texto de Hebreus clássico. O texto de Hebreus está mais para trás da nossa Bíblia. Texto de Hebreus. A gente vai mais para trás. 6:10. É isso? Não. 10:6. Também não. Errei de novo. Ainda bem que eu já avisei que eu não sou muito bom nesse negócio. 11:6. Não é nem o 6:10, nem o 10:6, mas é o 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Siga fortalecendo a tua fé. Você quer agradar a Deus por meio das suas obras? Deixe que as suas obras sejam um transpirar do amor de Deus para ti, da graça de Deus, do perdão de Deus. Essas obras que refletem a graça e o amor de Deus na tua vida, essas obras são as obras que agradam a Deus. Gente, eu ia falar mais um pouquinho, mas eu estou vendo aqui que já deu 24 minutos. Não quero a ideia que sejam uns 20 minutos, 25 minutos. Não sei se ajudou. Vamos ver se a gente retoma alguma coisa. Boas obras, então, são ação de Deus na vida do povo de Deus, né? É a palavra, é a graça,
é a ação de Deus na vida do ser humano, do cristão, que o move a agir em boas obras. Boas obras não são aquilo que a gente escolhe, mas sim aquilo que Deus revela na sua palavra. E aí a gente pode encontrar, especialmente no mandato de Cristo, né? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Né? A partir daí, gente, se as suas ações forem de amor pelo seu próximo, motivados pelo amor de Deus, não é pelo amor de Deus pelo amor de Deus, mas pelo amor, é o amor de Deus que o motiva a agir, o perdão e a graça de Deus, né? Sabe, essa fé e essa esperança que você recebeu. Então aí a gente tem boa obra. E outra coisa também, a boa obra, ela não te dá salvação. Porque você já tem a salvação por meio de Cristo. A boa obra é uma resposta, é um fruto daqueles que já são salvos. Daqueles que não precisam mais tirar selfie para fazer uma boa ação. Daqueles que não precisam postar na internet. Ah, olha como eu fiz. Fiquei tão feliz de ter ajudado uma pessoa e tal. Não, fica feliz porque você tem Cristo na tua vida. E a partir de Cristo, lava a louça para tua mãe, né? Faz o que pode no seu emprego para ser um funcionário honesto e dedicado. Se preocupa com as questões da sua cidade, do seu estado, do seu país, também nas questões políticas, enfim. Não vou mais muito longe com isso, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e que tenha sido edificante para ti. E a gente se vê. Tchauzinho.